O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, deixou claro que qualquer acordo de paz para a Ucrânia só será possível se todas as condições estabelecidas por Moscou forem cumpridas à risca. Segundo ele, o Ocidente precisa entender, de uma vez por todas, que não há solução para o conflito sem que as demandas russas sejam levadas em conta. E mais, o envio incessante de armamentos de última geração para Kiev, incluindo sistemas de mísseis de longo alcance, acompanhados de assessores militares e dados de inteligência dos Estados Unidos, não passa de uma estratégia para prolongar a guerra. Washington, com suas ações, transformou-se no verdadeiro patrocinador dessa tragédia, alimentando o conflito em vez de buscar uma saída diplomática. Apesar das contradições nas declarações do governo americano, que ora fala em paz, ora reforça o apoio militar, fica evidente que o interesse real é outro: enfraquecer a Rússia a qualquer custo, mesmo que isso signifique sacrificar a Ucrânia. Ryabkov reforçou que os canais de diálogo permanecem abertos, mas deixou claro que Moscou não aceitará pressões nem chantagens. Tentativas de impor condições inaceitáveis, como se a Rússia devesse se submeter a exigências unilaterais, estão fadadas ao fracasso. A postura russa é firme: não haverá negociação sem o reconhecimento de suas prioridades nacionais e da realidade no terreno. Entre as condições essenciais para qualquer acordo, Moscou exige que a Ucrânia abandone definitivamente qualquer pretensão de ingressar na OTAN e retire suas tropas dos territórios de Donetsk, Luz, Zaporíjia e Kherson, regiões que a Rússia já considera parte de seu território. Ryabkov reiterou que a Rússia está disposta a dialogar, mas não abrirá mão de seus interesses estratégicos. Enquanto isso, não há sinal de que contatos de alto nível entre os dois países estejam em andamento, algo que Kiev rejeita categoricamente, como o presidente Zelensky já deixou claro em diversas ocasiões. Diante do esgotamento de seus recursos e da crescente dependência do apoio ocidental, a Ucrânia busca novas estratégias para manter sua posição. Nesse contexto, a Rússia intensifica sua campanha para promover eleições no país vizinho, usando propaganda, coerção e estruturas sob seu controle para legitimar um processo que, na prática, serviria apenas para consolidar sua influência. A narrativa russa tenta vender a ideia de que eleições seriam um passo em direção à democracia, mas o objetivo real é minar a soberania ucraniana e retomar o controle sobre o país. Para Moscou, o modelo ideal é o que vigorou por décadas: uma Ucrânia submissa, economicamente dependente e politicamente alinhada, funcionando como uma extensão da Rússia. A lógica é simples: explorar os recursos ucranianos, desde a produção agrícola de alta qualidade até a mão de obra barata, sem permitir que o país se desenvolva ou busque sua própria trajetória. Durante anos, a cultura ucraniana foi suprimida, o idioma perseguido, tudo para garantir que o país não tivesse identidade própria e permanecesse atrelado ao projeto imperial russo. A Ucrânia, porém, é uma nação independente, com direito a decidir seu próprio destino. Zelensky foi eleito para defender os interesses do povo ucraniano, e é isso que continuará fazendo, independentemente das pressões externas. Quanto às eleições, a posição é clara: todos desejam o fim da guerra, mas realizá-las agora seria um erro estratégico. A população ucraniana, que já sofre com o conflito, rejeita a ideia de um pleito em meio à guerra. E não é difícil entender por quê. Para que eleições acontecessem, seria necessário suspender ou revogar a lei marcial, o que deixaria as forças armadas vulneráveis. Soldados abandonariam suas posições para votar, enfraquecendo a defesa do país. A Rússia, é claro, exploraria essa brecha para avançar militarmente. Além disso, como garantir a participação dos milhões de ucranianos que estão no exterior ou nas áreas ocupadas? Organizar votações para esses grupos exigiria uma infraestrutura complexa, algo quase impossível em meio à guerra. E mesmo que fosse viável, Moscou já deixou claro que não reconheceria o resultado, alegando que os deslocados e os que vivem sob ocupação não puderam votar. A experiência do referendo na Crimeia, realizado sob a mira de armas, serve de alerta. A Rússia não busca eleições justas, mas sim um pretexto para desestabilizar a Ucrânia e impor sua vontade. Enquanto isso, no fronte, a situação se mantém estagnada. Nas últimas semanas, não houve avanços significativos de nenhum dos lados. Relatórios de inteligência indicam que as forças russas perderam o ímpeto ofensivo, com ganhos territoriais cada vez menores, de mais de 1.400 km² em dezembro para apenas 330 em janeiro. Apesar disso, a Ucrânia não apenas resiste, mas contra-ataca. Operações recentes, como a ofensiva na região de Kursk, resultaram na retomada de mais de 1.000 km² em apenas 10 dias.
Embora a Rússia tenha recuperado parte desse território, as forças ucranianas seguem pressionando, especialmente no sul, onde a captura de localidades como KRYNKY e Cherkasska Koza pode ser decisiva em futuras negociações. Mesmo que os avanços ainda não sejam massivos, cada posição conquistada fortalece a posição ucraniana e enfraquece as ambições russas. A guerra continua, mas a determinação da Ucrânia em defender sua soberania permanece inabalável. A geopolítica global nunca esteve tão entrelaçada com a incerteza como agora. Enquanto os campos de batalha na Ucrânia testemunham movimentos táticos que podem redefinir fronteiras, as sombras da diplomacia se estendem por trás dos bastidores, onde cada palavra trocada entre líderes carrega o peso de milhões de vidas. Fontes próximas ao ex-presidente dos Estados Unidos revelaram detalhes de uma conversa que, se confirmada, poderia alterar o curso da guerra. Um diálogo direto entre Donald Trump e Vladimir Putin sobre o fim do conflito. A informação, divulgada com exclusividade e rapidamente ecoada pelos principais veículos internacionais, permanece envolta em mistério. Nem o Kremlin a confirmou, nem a desmentiu. Mas o simples fato de ela circular com tamanha intensidade já sinaliza algo inegável. As potências estão testando o terreno, avaliando possibilidades, e a mesa de negociações, embora ainda invisível, pode estar mais próxima do que muitos imaginam. Enquanto Moscou, Kiev e Washington se movimentam em um jogo de xadrez onde cada peça é uma declaração ambígua, a população ucraniana segue resistindo não apenas com armas, mas com a convicção de que sua luta transcende o presente. A guerra não será decidida apenas nos campos de Kherson ou Donetsk, mas também nos corredores do poder, onde a pressão internacional e a exaustão estratégica podem forçar um acordo. O que está em jogo não é apenas território, mas a própria ordem mundial, e quem sairá dela com a vantagem moral e geopolítica que definirá as próximas décadas. A pergunta que resta não é se haverá negociações, mas quando, e a que custo.